Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez para falar sobre uma campanha muito especial, que é a campanha sobre o Abril Verde. Então, nós já estamos chegando aí ao mês de abril, e é um mês aí que é destinado principalmente para a gente falar, se conscientizar sobre um tema muito importante, que é sobre a conscientização sobre a segurança do trabalho. E aí, por que a gente tem essa conscientização para o mês de abril? Eu já quero deixar aqui claro aqui para todos vocês, não é somente no mês de abril que a gente precisa se preocupar sobre a segurança, sobre os acidentes de trabalho. Pelo contrário, é um mês que foi idealizado e pensado para que a gente possa vivenciar durante todo o nosso ano, para que a gente possa vivenciar estratégias de segurança do trabalho dentro das nossas atividades para todo o ano. Então, o mês de abril faz essa referência à segurança e à produção do trabalho, mas deixando bem claro aqui que ele é simplesmente um alerta para que a gente possa viver a segurança do trabalho por todo o ano, por toda a nossa, quando a gente estiver nas nossas atividades laborais. E por que o mês de abril foi escolhido? Ele foi escolhido por duas datas muito importantes. Primeiro, 7/4, que é o Dia Mundial é o Dia Mundial da Saúde, e no dia 28/4, que foi o Dia Mundial em memória às vítimas dos acidentes de trabalho. Isso é um símbolo que a gente tem, o símbolo do Abril Verde, que é o laço verde, onde representa diversas questões da segurança e saúde do trabalho. Essa data ela foi escolhida de acordo com esse que é o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho, em memória às vítimas que tiveram numa mina de carvão em Virgínia, nos Estados Unidos, em 1969. E em 2005 essa data ela foi promulgada como um dia em memória às vítimas de acidente de trabalho e doenças de trabalho. Então, todo mês de abril, em toda sua referência, ela faz muita referência às vítimas no gravíssimo acidente de trabalho que teve nessa mina de carvão, que foi em Virgínia, e o mundo todo abraçou esse mês de abril, para que a gente possa fazer essa conscientização sobre a segurança do trabalho. E em todo o mundo, mais condições de trabalho matam um trabalhador a cada 11 segundos. Imagina isso, reflita sobre isso. A cada 11 segundos é como se um trabalhador é morto fazendo a sua atividade laboral. Isso é um dado que é surpreendente e às vezes preocupante mesmo. Isso causado principalmente ao quê? Por mais condições de trabalho, por atos inseguros, que a gente vai já comentar e falar um pouco sobre isso lá na frente. Então, esses são as principais causas hoje dos acidentes de trabalho. Então, hoje a prevenção, hoje o controle, hoje sempre a melhor saída. Então, vamos dizer assim, não sejamos mais uma estatística desse dado, mas que a gente buscar a prevenção e, lógico, cada vez buscar saúde e segurança dentro do nosso ambiente de trabalho. Então, os dados do Observatório de Segurança do Trabalho, os dados mais recentes são de 2022, são os dados que a gente tem mais recentes lá no site, onde eles fazem uma comparação entre mortes e acidentes de trabalho. Então, no Brasil, hoje o número de óbitos provocados por acidentes chega a 2,5 mil pessoas e cerca de 612,9 mil notificações de acidente de trabalho no ano. Isso quer dizer o quê? Dessas 2,5 mil pessoas, são 2 mil pessoas que morreram em acidente de trabalho e praticamente não voltaram para sua casa. Então a gente tem os danos com a família, tem os danos previdenciários, tem os danos para o empregador. Então, assim, é mais um momento de a gente refletir, fazer essa reflexão sobre como é que a gente pode hoje trabalhar de forma segura, trabalhar respeitando hoje os nossos limites referentes à segurança do trabalho e, lógico, voltar para casa com saúde, com segurança, para as pessoas que a gente ama, para as pessoas que nos querem bem. Então, por isso que esse mês a gente destinado muito a isso. Em 2022, foram mais de 148 mil concessões de benefícios previdenciários. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que hoje também temos o custo previdenciário. O INSS também ele tem um custo com o trabalhador que ele está afastado pelo acidente de trabalho. Seja o INSS, com os custos previdenciários, seja o empregador, que às vezes ele vai ter que
que contratar um novo funcionário, e o pior e o mais afetado de todos, que é o trabalhador acidentado, né? Que às vezes ele tem um acidente de um membro, ele fica por parte do serviço sem poder executar a sua tarefa. Então, esse é o maior prejudicado com o acidente de trabalho. Então, mais uma vez, vamos buscar a prevenção, vamos buscar os cuidados necessários e evitar cada vez mais esse tipo de acidente. No Brasil, a cidade de São Paulo registrou somente no ano passado mais de 51 mil notificações de acidentes. E o Rio vem logo em seguida com 18 mil e Belo Horizonte com 11 mil acidentes. Então, são números que a gente acha que são alarmantes. A gente já começa a ver o quanto que esses números eles vão crescendo cada vez mais. No Pará, a gente teve pouco mais de 8.478 notificações de acidente de trabalho, que isso concedeu mais de 2,3 mil benefícios e tivemos 63 mortes em 2022. Então, trago essa reflexão aqui para vocês, o quanto que essas pessoas, e existe alguns cálculos que a gente fala que são os dados subnotificados, ou seja, os acidentes ainda que não foram registrados. Esses são somente os acidentes registrados no portal do Ministério do Trabalho, registrados no social. Então, estima-se que esse número ainda seja muito maior, desde de notificação de acidente de trabalho, como também de mortes por acidente. Então, não vamos ser mais uma estatística, vamos viver hoje de forma segura e consciente. E por que hoje acontece geralmente acidente de trabalho? Ele pode ser feito por dois tipos. Um por um ato inseguro, que é toda forma incorreta de trabalhar, ou seja, ações conscientes ou inconscientes que possam causar um acidente ou ferimento. Quais são os exemplos hoje que eu posso trazer de ato seguro? Ignorar as regras de segurança, usar máquinas sem habilitação ou permissão, manusear máquinas em movimento, transportar ou empilhar com insegurança, usar de roupa inadequada, tentar ganhar tempo, imprimir excesso de velocidade, improvisar ou fazer uso de ferramenta inadequada, manipulação inadequada de produtos químicos, consumir drogas, bebidas alcoólicas durante o expediente, fumar em lugar proibido e não utilizar EPI. Então, esses são alguns exemplos de atos inseguros, ou seja, atos que o trabalhador faz e que mesmo ele, de forma consciente ou inconsciente, ele sabe que é inseguro, mas ele mesmo assim, ele continua executando, ele continua fazendo. Então, atos inseguros é um dos exemplos que a gente precisa evitar para evitar cada vez nossos números de acidente de trabalho. E olha aqui uma imagem aqui com diversos atos inseguros que a gente pode ver, que a gente pode verificar no nosso dia a dia. Né? Aqui é um exemplo de escritório, no ambiente de escritório, mas ó, o ato seguro tem o CEO balançando a cadeira com os pés, nós temos uma pessoa subindo numa escada sem nenhum tipo de aviso ou proteção, uma pessoa descalça, manuseando ali equipamentos elétricos, com água, uma pessoa dando desatento, fumando. Nós temos ali o cara mexendo, uma pessoa mexendo com altura, sem o cuidado e as ferramentas vêm caindo. Tem o fio do telefone que derrubou a senhora, a moça que estava servindo um café. Então, assim, só nessa imagem a gente consegue ver diversos tipos de atos inseguros. E aí, qual o ponto de reflexão que eu quero olhar aqui para vocês? Olhe essa imagem e veja se algum desses atos a gente acaba praticando no nosso dia a dia. Será que às vezes por desconhecimento ou às vezes por simplesmente descuido, mas será que a gente executa esses atos no nosso dia a dia, no nosso ambiente de trabalho? Então esse aqui é um dos pontos de reflexão, não somente os atos que estão descritos nessa imagem, mas eu quero que você reflita, olhe para o seu ambiente de trabalho, olhe para o seu dia a dia e responda para si mesmo, você está cometendo algum ato inseguro dentro do seu exercício de trabalho? Então, veja essa reflexão e enxergue, vamos tentar evitar esses atos seguros, ou seja, não cometer atos seguros durante o nosso ambiente de trabalho. E quais são as outras causas de acidente de trabalho? Outras são as condições inseguras, ou seja, quando as falhas do local podem nos levar a um acidente. Então, por mais que eu faça meu ato de forma segura, todo o meu ambiente de trabalho de forma segura, mas às vezes a condição, ou seja, o ambiente me leva
a causar um acidente de trabalho. Então, são falhas no local que pode levar a acidente como falta de proteção de máquinas, equipamentos, passagens perigosas, instalações elétricas inadequadas ou defeituosas, nível de ruído elevado, má arrumação, falta de limpeza, defeito das edificações, tudo isso são condições inseguras. Então, por exemplo, eu como colaborador, eu como funcionário, eu não utilizo EPI, eu estou cometendo um ato inseguro. Mas eu como colaborador, eu vou subir uma escada que ela não tem um guarda-corpo ou não tem uma sinalização, a escada está me fazendo uma condição insegura de eu exercer meu trabalho. Então, muito cuidado também com as condições do seu ambiente, se elas estão realmente de forma segura para poder você exercer sua atividade. E para que você esses dois momentos, tanto o ato seguro quanto a condição segura, ela precisa estar totalmente eficazes para que a gente possa exercer o nosso trabalho corretamente. Então, se houver alguma condição segura no seu ambiente, comunique seu superior direto, comunique ali seu superior, para que a gente possa ter também, além dos nossos, das nossas obrigações de ter o ato seguro, também nós temos um ambiente para que a gente possa fazer as nossas condições e a condição segura também. E eu queria aqui trazer para vocês um pequeno vídeo aqui que mostra a gente refletir um pouco sobre a campanha da Viu Verde. Um dia assim que eu não esperava de perder a pessoa que eu mais amava na minha vida. Perdi meus 2 braços num acidente de trabalho numa empresa no interior de Alagoas. Nenhuma indenização, valor nenhum vai trazer o pai da minha filha. Quando eu desenterrei, puxei o braço para fora, estava todo esmagalhado. Certo dia eu comecei a sentir dores, né, na lombar. Aí relatei para o médico do trabalho. O médico do trabalho falou para mim que era normal, devido ao excesso de serviço, né, que estava do começo na empresa, né. E daí eu deixei e continuei trabalhando. Aí passou um tempo, eu travei. Na hora que eu entrei na curva, a carga puxou, que estava mal amarrado, porque faltava corda. Eu vinha normal, dirigindo. Na curva, tombei e saiu da curva e desceu o abismo. Quero chamar a atenção para os amigos, colegas que hoje trabalham na área e em outras áreas também, a importância do equipamento de segurança e do cuidado que a gente tem na hora de fazer qualquer serviço para que não venha acontecer com as demais pessoas. E aí, um vídeo forte, né? E eu trago destaque aqui uma das frases que essa campanha do Ministério do Trabalho, que ela traz da Justiça do Trabalho também, que é: essa história não pode se repetir. Então, a gente vê depoimentos aí, pessoas que perderam membros, que tiveram doenças ocupacionais e não voltaram para sua casa. Então, a gente vê o depoimento de mães que também aguardam seus filhos, esposos que aguardam seus maridos. Então, isso é um formato de conscientização. Então, essa história não pode se repetir. Então, por isso que a gente trabalha todo o mês de abril, para a gente trabalhar essa campanha de prevenção aos acidentes de trabalho. Para que isso a gente não consiga diminuir cada vez esses índices de acidentes de trabalho que estão cada vez crescentes no nosso país. Então, trago aqui esse momento, essa reflexão, e que a gente não seja apenas mais uma estatística hoje no Ministério do Trabalho, mas que a gente possa fazer o nosso trabalho seguro
e realmente retornar aos nossos lares em segurança e sem nenhuma doença ocupacional. E hoje, quais são as ações que você pode praticar na empresa para que possa prevenir esses riscos, né? Primeira, perceba os riscos, comunique, elimine-os do local de trabalho. Então, faça a percepção de risco, use os 5 sentidos para a percepção de risco, a gente já conversou um pouco sobre isso, mas elimine-o do seu trabalho, não deixe que aquele risco participe do seu dia a dia, pelo contrário, comunique e tente eliminá-lo. Participe dos treinamentos, DDS, DSS e palestras. Esse momento aqui é muito importante para a gente trazer informações, trazer conhecimentos. Esse é um trabalho muito legal. Seja o parceiro da CIPA. Quem tem CIPA, as empresas que possuem CIPA, é muito importante, porque ele vai ser um instrumento que vai ajudar você com uma série de informações. Use o bom senso e tenha atitudes preventivas sempre. Nunca busque remediar, busque sempre a prevenção, é sempre o melhor caminho. Participe da semana de proteção de acidentes de trabalho e outras campanhas de prevenção, que isso também é muito forte, nos ajuda muito a criar essa cultura de prevenção. E lógico, e não preciso mais ser dito, utilize os equipamentos de proteção individual e os coletivos também, dê atenção aos coletivos. Essas são algumas ações que você praticando dentro da sua empresa, a gente consegue melhorar os nossos índices de acidente de trabalho e ter uma vida cada vez mais segura e também um espaço laboral, uma condição segura e evitar cada vez mais que esses acidentes do trabalho aconteçam. Muito obrigado, pessoal. Este foi mais um diálogo onde a gente falou sobre o mês de Abril Verde, com algumas informações sobre o acidente de trabalho. Então, espero que gostem, que vocês tenham contribuído para vocês. E lembre-se que nós não sejamos mais uma estatística no número de acidentes de trabalho. Vamos buscar a prevenção cada vez mais, certo? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.